Algumas pessoas me perguntam como que eu construo os esboços dos meus sermões e aulas e qualquer tipo de palestra que eu venha a dar. Basicamente, eu uso duas ferramentas para construir os meus sermões. Lembrando que essas duas ferramentas não são ferramentas que vão me dar a capacidade de entender o texto, de fazer exegese, hermenêutica, de colocar em prática a homilética. Não é isso, tá? Isso aqui são ferramentas que me ajudam a construir o meu esboço. Então é bom que não confundamos o que estamos falando aqui, tá? O que vai te dar o conhecimento necessário para desenvolver um sermão, isso aí é um outro assunto, tá bom? Então eu uso basicamente duas ferramentas. A primeira delas é o aplicativo de Bíblia Olive Tree. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse aplicativo. Tá? Então aqui é um aplicativo de Bíblia, obviamente. Está aqui o texto, onde eu faço as minhas marcações, as minhas anotações, assim como eu explico no vídeo que eu falei. Tá? Vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. É muito interessante, inclusive. Então aqui eu tenho o texto à esquerda, o texto corrido, e à direita eu tenho o texto com as referências de Strong. Tá? Então se eu quero saber aqui como se escreve Galileia em grego, aqui na tela da direita eu clico em Galileia, ele vai abrir. Galileia vem do grego Galileia, de origem hebraica, e por aí vai, tá bom? Isso aqui está tudo explicadinho no outro vídeo. A primeira ferramenta que eu uso é essa aqui. Essa ferramenta eu tenho no computador, como você está vendo, no tablet, no celular, em qualquer outro dispositivo que eu, porventura, faça uso. E a segunda ferramenta é o Google Docs. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é criar no meu Drive uma pasta com os meus sermões. Aqui eu abri a pasta do Evangelho de Lucas, onde eu estou expondo o Evangelho de Lucas atualmente em nossa igreja, né? Então aqui está todos os sermões que eu já preguei. Então tá aqui. O primeiro sermão foi capítulo 1, versículo 1 a 4. O segundo foi do 5 ao 12, 3 ao 17 e assim por diante. O último foi o capítulo 2, do 15 ao 20. Tá? Na verdade, esse será o próximo que eu já iniciei. Eu vou abrir aqui um deles, né, para você entender como que eu faço o meu esboço. Tá? Então tá aqui o esboço aberto. Deixa eu colocar aqui 150 para ficar melhor para vocês enxergarem. Então eu coloco aqui no cabeçalho do que se trata, é a exposição de Lucas. Nesse caso é o capítulo 1, versículos 31 ao 38. Quem vai pregar é essa pessoa aqui, que sou eu. Eu estou fazendo uma série de exposições. Vou pregar nessa igreja, que é a igreja que nós servimos, Primeira Igreja Batista de Viçosa, em Alagoas. E esse sermão, no caso, foi pregado no dia 11 de maio de 2025, às 7 horas da noite. Tá? Vamos supor que eu repita este sermão em um outro local, em uma outra data. Então eu vou dar um Enter aqui, vou adicionar o local. Então eu posso procurar aqui em Inserir, ícones inteligentes, lugar. Eu vou pregar na Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. Então, selecionei aqui, tá? E eu vou pregar nesta data aqui. Eu venho aqui, eu sempre clico errado. Inserir ícones inteligentes, data. Então, hoje é dia 23, eu vou pregar no próximo sábado, deixa eu colocar aqui, o culto começará às 7 horas. Então tá aqui, 7 horas. Dou um ok. Então primeiro eu já preguei nesta igreja, nesta data. A próxima vez que eu vou pregar este sermão será nesta igreja, nesta data e assim por diante. Certo? E aí eu vou construindo aqui. Como eu estou fazendo uma exposição de Lucas, eu gosto de começar com uma introdução sobre os escritos de Lucas, o autor, a data, essas coisas.
Lembrando que essa introdução eu faço na primeira exposição, no capítulo 1, no versículo 1. Nos demais, eu faço apenas uma breve recapitulação. Então eu falo aqui dos escritos, porque Lucas escreveu o Evangelho e o livro histórico de Atos. Depois eu falo um pouco sobre Lucas, que significa aquele que dá luz. Então eu aplico isso aos ouvintes. Falo um pouco mais sobre a carreira acadêmica de Lucas, o porquê que os escritos de Lucas é confiável, porque ele era amigo de um dos apóstolos e por aí vai, tá? E, por fim, eu falo dos 3 objetivos que Lucas tinha ao escrever o seu Evangelho, já que essa exposição é do Evangelho e não do livro de Atos. Terminada essa introdução, lembrando, essa introdução todinha aqui eu faço só na primeira exposição. Nas demais eu faço uma breve recapitulação. Terminei, eu entro aqui nos pontos. Primeiro ponto, relacionado ao capítulo 1, 31 ao 38. Deus providencia, nós contemplamos. Versículos 31 ao 33. Aí eu abro aqui o aplicativo de Bíblia, leio os versículos, volto para o esboço e vou aplicando para os ouvintes. Então, o primeiro ponto está aqui discriminado em A, B, C e D. Aí depois vem o segundo ponto, versículos 34 ao 37. Confiamos em Deus cegamente. Aí eu vou explicar, já que o segundo ponto é uma pergunta. Então, letra A, no caso aqui só a letra A. Terceiro ponto, no caso aqui terceiro e último ponto. Deus chama cooperadores e não rebeldes, versículos 37 e 38. Então lembrando que eu comecei no 31 e encerro no 38. Faço a minha aplicação, finalizo o sermão e, detalhe, como neste caso é uma exposição continuada, então eu sempre deixo claro para a igreja, para os ouvintes, que a sensação que fica é que quando nós concluímos ainda tem mais, que será no próximo culto, quando eu vou continuar do capítulo 1 em diante. Então, por exemplo, no próximo eu já preguei do 39 ao 45, no outro do 41 ao 52, e por aí vai, certo? Até finalizar o Evangelho de Lucas. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta, deixa eu abrir aqui o esboço do próximo sermão que ainda não está concluído. Como é que você faz para iniciar do zero? Então, como eu tenho aqui várias exposições do mesmo livro, quando ele abre, eu preciso fazer uma breve configuração. Primeiro, eu tiro essa guia à esquerda. Segundo, eu venho em arquivo, configuração de página e coloco 100 páginas e dou um OK. Por quê? Porque esse esboço eu não vou ler do meu computador, eu vou ler do meu tablet. E no tablet é muito melhor sem página, porque você apenas rola o esboço para cima e para baixo. Tá bom? Abri aqui, configurei a página, venho no esboço que eu já tenho aqui anterior. Deixa eu fechar esse aqui, que está completo. Copio do cabeçalho até a segunda linha do primeiro ponto. Você tem aqui primeiro ponto, primeira linha, segunda linha, dou um Ctrl C, venho aqui para o novo, clico aqui e dou um Ctrl V. Pronto. Agora eu só vou modificar aqui o seguinte. Primeiro, volto no esboço que está completo, copio o título, dou um Ctrl C, venho aqui no novo, aqui eu coloco o título, dou um Ctrl V e vou mudar aqui os capítulos e versículos. Então, 31 ao 38. Então, vamos supor que hoje eu vou pregar do 39 ao 43. Aí dou Enter, tá? E ele vai salvar. Deixa eu só mudar aqui para não confundir depois. Teste. Depois disso, lembra que eu disse que criei uma pasta para organizar os meus sermões? Então, eu criei uma pasta chamada Lucas. Aqui no meu esboço, depois que eu renomear, eu venho aqui em mover, clico em mover. Se ele não aparecer aqui Lucas, eu vou procurando e clico aqui em mover. Ele vai mover, olha lá, tá vendo? O item exposição de Lucas, capítulo 1, versículo 39 e tal, foi movido para a pasta Lucas. Pronto.
Se eu vier aqui na pasta Lucas, ele vai estar aqui, ó, teste, tá vendo? Ele salvou aqui para mim. Ok? Então aqui eu já tenho a introdução. O que é que eu vou mudar? Eu vou pregar na mesma igreja? Vou. Vai ser na mesma data? Não. Então eu clico aqui, mudo a data. Vou pregar hoje, às 7 horas. Clico fora, pronto, está configurado. A introdução não mexe, porque é só uma introdução. Eu vou começar a mudar aqui do primeiro ponto. Deixa eu aumentar aqui. Então o primeiro ponto do sermão de hoje vai ser o seguinte. Deus é amor. Por que eu coloco essa barrinha aqui? Vocês vão entender. Mas também justiça. Aí vamos supor que esse primeiro ponto estará fundamentado nos versículos de 1 a 3. Pronto, fiz o primeiro ponto. O que é que nós vamos começar a falar deste primeiro ponto? Que Deus ama, mas também corrige. A partir dessa ideia, eu vou desenvolver algumas coisas. A questão agora é compreendermos como isso acontece na prática. E aí eu vou desenvolvendo o meu esboço. Tá? Por que eu coloco essas barrinhas aqui? Vamos lá. Porque isso aqui me ajuda a fazer a igreja repetir o primeiro ponto. Aí é uma questão minha, não tem nada a ver com o esboço, tá? É só para matar essa curiosidade. Então eu sempre faço o seguinte. Irmãos, repitam comigo. Deus é amor. Aí os irmãos repetem. Deus é amor. Mas também, justiça. Justiça. Muito bem, esse é o primeiro ponto do nosso sermão. Tá? Mas isso aqui é só um detalhe, tá? Então é assim que eu construo o meu sermão. E aí eu quero te mostrar como é que fica o sermão no tablet, que é a ferramenta que eu uso para pregar, tá bom? Então vamos ver, vamos aqui na tela do meu tablet. Pronto, estou aqui com a tela do meu tablet espelhada aqui no meu PC, para que você entenda. Então eu vou abrir aqui o meu Docs pelo tablet, tá? Ele vai sincronizar. Aí ele vai sincronizar. Eu posso esperar ou simplesmente arrastar aqui para baixo e ele atualiza. Pronto. Aí atualizando, perceba que já apareceu ali o sermão teste que nós acabamos de fazer pelo PC. Se eu tocar nele, ele vai abrir. Tá aqui o que eu acabei de fazer no computador. Então eu posso escrever por aqui também, tá? Mas aí eu faço o seguinte, como eu faço no computador, eu simplesmente depois que termino, abro o tablet, né? Venho aqui no lápis, coloco modo visualização, né? Venho aqui nos 3 pontinhos e coloco disponível offline, porque aí o meu tablet não tem 5G, né? Então não preciso me preocupar com sinal de internet. Pronto, tá aqui o meu sermão. E aí, deixa só eu abrir aqui o sermão pronto. As 7 igrejas da Ásia, por exemplo. Então tá aqui. Então eu vou colocar em modo visualização, modo disponível offline. Pronto, tá aqui o sermão. Então, aquela configuração que nós fizemos de 100 páginas serve para isso aqui, ó. Eu arrasto o arquivo para baixo e eu tenho todo o meu esboço aqui sem precisar de estar passando a página. Então, aqui se torna um arquivo infinito. Então eu posso escrever até onde eu quiser, tá bom? Então aqui você tem um claro exemplo. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, o cabeçalho, né? Quem vai pregar, o texto, que série é essa, onde vai pregar, a data. Você tem aqui a introdução relacionada à exposição, tem as informações necessárias, e aí começa o primeiro ponto. Então, primeiro ponto, vamos desenvolvê-lo aqui, assim e tal. Segundo ponto, está aqui bem desenvolvido. Terceiro ponto, está aqui bem desenvolvido. E aí por hoje a gente termina, lembrando que na próxima oportunidade nós continuaremos de onde paramos. Pronto, é isso. Então, é assim que eu construo os meus esboços para pregar. Então, toda essa formatação aqui, você faz do jeito que você quiser. Você usa as cores que você quiser, os grifos e sublinhas que você quiser, da maneira que você achar interessante. Ou, se você não gosta de cores, você faz tudo
sem formatação, só o texto, e vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar e a gente responde nos comentários. Até o próximo vídeo.